casca de fogo no terreiro. Vovó não quer casca de fogo no terreiro. É pra nunca tempo de cativeiro. É pra nunca tempo de cativeiro. Desde pequena eu fazia os espetáculos com os irmãos Queirolo, em Curitiba, que eles tinham um circo que fazia circo e teatro também dentro de Curitiba, só que eles não saíam como a gente. E de um tempo eles pararam de trabalhar em Curitiba. Começaram com o circo-teatro que é circo-teatro, Teatro Garcia, na época chamava Teatro Garcia, em 1959. E foram até 1978. Em 78 eles pararam e eu nasci em 80, como eu te falei. Quando a família se reunia e falava muito disso, né? Das peças, do circo, da cidade. E eu não havia participado de nada daquilo. Não tinha participado. Eu acho que isso fomentou um pouco a minha vontade de ter uma lona, de ter o circo e tal. Com 14 anos aproximadamente, 14 para 15 anos, um primo meu montou um pavilhão teatro, que é o mesmo molde do circo-teatro, mas ele não tem a lona, ele é todo feito de alumínio, de zinco na verdade, né? A gente fala pavilhão de alumínio, mas ele é feito de zinco. E me convidou para fazer umas temporadas com eles. Eu fiz acho que 2 ou 3 temporadas com ele, não lembro exatamente. Até que eu aluguei o teatro dele, posteriormente comprei o teatro dele e montei um circo-teatro para mim e estreiei na cidade de Arapoti, no Paraná. O Zeca me convidou para participar do grupo de teatro que ele tinha, que era um grupo itinerante, que ia nas cidades fazer espetáculo e voltava para Curitiba. Não era o circo ainda, era só um grupo de teatro, né? Eu fiquei grávida do Nicolas. E parei de dançar. Parei de dançar e fui trabalhar com o circo. Trabalhar com ele não no circo, no grupo itinerante que ele tinha. E daí, a gente fazendo esses espetáculos, eu fui indicada como melhor atriz do Paraná. Foi daí que eu descobri que teatro era a minha área. Quando a gente morava em Curitiba ainda, que fazia os espetáculos nas cidades e voltava, a minha mãe, ela sempre me levava junto. Eu sempre ia junto assistir. E eu ficava assistindo sempre do palco no cantinho, né? Eles faziam ainda na época do comboio cultural, que era um ônibus que abria e virava um palco, e eles faziam nas praças os espetáculos. E eu sempre assistia e no final eles anunciavam, eles falavam assim, agora uma salva de palmas para Nicolas Alexandre, o nosso assistente de palco. Eu entrava pequenininha, agradecia, assistente de palco. Depois que montou o circo, já não dava mais para fazer isso. Eu falava, agora não dá mais, porque não dá para fazer isso todo dia. Como lá era um espetáculo só, fazia, tudo bem. Aqui no circo não tinha como eu entrar todo dia em cena. Então, eu tinha uma cadeirinha de praia, eu abria a cadeirinha de praia, sentava no cantinho do bastidor e ficava ali. Eu sentava no começo do espetáculo, só saía no final, não saía dali. Certo dia, eu queria porque queria entrar no palco. A hora que, no final, quando acaba a comédia, a cortina fecha
Eles falam, o Teatro Tupim apresentou tal espetáculo. Abre de novo, os atores entram para agradecer um por um. Quando fechava a cortina, eu entrava correndo e me escondia atrás do sofá. A cortina abria, todo mundo agradecia, eu ia agradecer atrás do sofá para ninguém me ver. A minha relação com o circo teatro veio a partir de que o meu tio faleceu, meu tio padrinho, que é o tio Juve, que passou o nome para o Zeca de Tubinho. Assim que ele passou esse nome para ele, o Zeca chegou para a família e falou assim, ó, a gente vai montar um circo de volta. Daí todo mundo ficou meio assustado, assim, né, porque a gente sabia que circo-teatro ali no Paraná mesmo até para a área de São Paulo também não tinha. Tinha mais para Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que era o foco de circo-teatro, né? De outros que a gente já conhecia, E o Zeca deu a ideia da gente sair. E quando a gente foi fazer um espetáculo em Arapoti, ele chegou pro um empresário lá de Arapoti e falou assim, eu tenho um circo que trabalha na cidade durante tanto tempo. Não tinha nada. Ele tinha o sistema, ele conhecia o sistema, mas não tinha o circo. Quando eu fui à cidade de Arapoti, eu cheguei e falei com a Secretaria de Educação da cidade sem praticamente ter nada. Eu vendi a ideia do circo, a ideia dos espetáculos e tal, mas eu não tinha o circo, não tinha a companhia completa, não tinha nada. A gente conhecia as peças, né? Aí o pessoal de Arapoti falou, não, venham pra cá e tal. Eu já vendi ali com data pra estreia, tudo. E voltei pra Curitiba, eu tinha 20 dias assim pra fazer o circo. O dinheiro que a gente gastou, comprou tudo fiado no que deu pra comprar. Conseguimos estrear. Quando a gente conseguiu estrear, um dos momentos que eu me lembro muito bem, é que a gente comprou tudo fiado em Curitiba, inclusive comida, porque não tinha dinheiro mesmo. Abastecemos o carro com um cheque pré-datado e chegamos em Curitiba, em Arapoti, para fazer a temporada. Quando a gente chegou lá, o pessoal tinha esquecido em Curitiba os parafusos do palco, que custava, sei lá, 50 reais. Mas eu não tinha aquele dinheiro, tanto eu e meu pai, né? Nós conversando junto e não tinha o dinheiro para aquilo. E a companhia não sabia que a gente estava completamente sem dinheiro. Então eles falaram, precisa comprar tanto parafuso. Ah, beleza, vou lá comprar. Não conhecia ninguém na cidade, não tinha dinheiro e tal. E aí eu parei em frente ao circo, assim, sentei porque eu não conhecia ninguém na cidade, sentei bem no meu fio, pensando assim, né, como é que eu ia resolver a situação. E 2 minutos depois para um carro na minha frente, um adesivo na porta escrito o nome da loja, que era Parafuseta. Eu precisando de parafuso, a loja podia ter qualquer nome que eu não ia, né, associar, mas o nome da loja era Parafuseta. Aí eu parei o cara me levou de carona até lá, falei com o proprietário, então quer dizer, isso pra mim é uma coisa muito emblemática, porque era uma nota de 50 reais que podia fazer a gente não estrear e que eu não tinha naquele momento, né? A nossa primeira lona era a lona do tamanho da marquise ali, né? Era pequena, cabia 250 pessoas mais ou menos, é isso, né, Léo? E o palco ficava para fora da lona ainda, então era bem pequeno, né? Fizemos tudo ali, depois fomos para São Francisco do Sul. Quando chegamos em São Francisco do Sul, nós tivemos uma temporada de quase 7 meses em São Francisco do Sul, assim, lotando. Uma temporada muito boa. Na última semana deu um vendaval, acabou com tudo, quebrou tudo. Não sobrou nada, não sobrou lona. Aí a minha mãe costurou à mão a lona que sobrou. Juntamos as cadeiras, emendamos as cadeiras, até cadeira de plástico a gente emendou assim com arame para poder trabalhar. Fomos até Timbó, a cidade de Timbó. Estreamos na sexta-feira em Timbó, lotado, sábado lotado, domingo deu um temporal que terminou de acabar com o que já estava emendado, né? Aí, uma meia hora, 40 minutos depois, mais ou menos, bateu um cara lá, falando assim, quem é o dono do circo? Falei, sou eu, juntando as coisas assim. Vamos lá. No sul tinha, não sei se tem ainda, uma fábrica de eletrodomésticos chamado Miller, que é como se fosse a Brastemp, assim, né? Só que lá do sul, eles vendem só no sul, eles são pouco conhecidos pra cá. E o rapaz falou, o seu xará tá querendo falar com você. Eu falei, quem é o xará? Ele falou, o dono da Miller mandou chamar você lá.
também me botou no carro, me levou lá. A sala do homem era gigante, só parecia aquelas coisas de cinema. Tinha só uma mesa vazio assim, carpetado, ele lá no fundo. Aí eu cheguei lá, falei, ô seu Xará, tudo bem? O senhor mandou me chamar? Ele falou assim, falei, o que foi? Ele falou, não, é que a hora que eu entrei na avenida com o meu carro, eu vi o teu cirquinho armado lá. A hora que eu passei em frente não tinha mais nada, ele tava tudo no chão, eu vi que o temporal acabou com vocês lá, né? Falei, acabou. Ele falou, o que você tem? O que você precisa? O que eu posso te ajudar? Aí eu falei, não sei, o que o senhor pode me ajudar? Ele falou, quanto custa uma lona dessa? Eu falei, não tenho ideia, mas deve custar, sei lá, uns 40, 50 mil. Ele falou, não tenho condições de te dar uma lona, não dá. Mas pra você chegar na tua casa e ficar em segurança, tua família, quanto você precisa? Eu falei, uns 3 mil, acho que eu chego em casa. Ele me assinou um cheque e me deu de presente, 3 mil reais. Botei o pessoal em cima do caminhão e tudo, fomos para Curitiba. Chegamos em Curitiba, tinha sobrado 700 reais. E eu fiz questão, eu tava sem grana, mas fiz questão de ligar para ele e falar, seu Xará, o dinheiro que o senhor me deu sobrou 700 reais. Então eu queria devolver, menos, eu não tenho como ele pagar os 3 mil, mas eu queria devolver esses 700 para o senhor. Aí ele falou, não, é o seguinte, eu assisti o teu espetáculo um dia antes e vi que vocês são muito bons, vocês são muito bacanas. Então esses 700 reais você dá um jeitinho de começar a vida e fazer alguma coisa, desde que você o meu pagamento, você não me deve nada desses 3 mil, o meu pagamento vai ser você dizer que você nunca vai parar. E ali, com aqueles 700 reais, eu dei uma entradinha numa banda velhinha, de novo, começamos e fomos pra luta. E daí que a gente começou a trabalhar com o circo e a gente foi vendo que estava dando certo e o Zeca foi investindo e se criou esse circo grande que está agora, né? Então, na realidade, eu conheço o Tubinho, o Zeca, né? Antes de existir o Tubinho. Quando eu conheci ele, o Tubinho antigo era vivo ainda, né? Então, na realidade, a gente se conhece desde os 16 anos. Então, eu conheci ele antes de existir circo, antes de existir Tubinho. Dali a gente fez uma amizade, depois aí com o tempo ele quis montar o circo, convidou uns amigos mais próximos, né? E eu, como fazia parte desse ciclo de amigos, eu vim acompanhar. Decidiu ter um circo-teatro por conta desse histórico da família, né? A gente, por exemplo, eu sei jogar malabares com 3 bolinhas, só o que eu sei fazer. Da minha família, das minhas irmãs, dos meus primos que estão comigo, ninguém faz número, mas todos nós sabíamos representar. E como hoje em dia 3 horas de espetáculo é um espetáculo muito longo, né? Porque antigamente não tinha televisão, não tinha internet, não tinha nada. Então quando as pessoas saíam de casa tinha que ser um evento longo, né? Então normalmente as peças e espetáculos mais antigos eram longos. Mas como a gente trouxe para a nossa realidade, a gente resolveu montar só as comédias. Então, praticamente que a minha infância, como eu passei ela inteirinha aqui dentro do circo, os meus amigos era quem morava no circo. Normalmente eu não tinha muito amigo, porque a gente não consegue fazer muita amizade na cidade. É claro que a gente sempre faz, a gente se apega às pessoas, às vezes algumas pessoas acabam seguindo a gente, indo em algumas outras cidades visitar a gente, porém não é uma amizade muito forte que você vai ter, justamente porque a gente já tem essa consciência, que a gente vai embora. Eu vim do Rio de Janeiro, uma cidade chamada Duque de Caxias, é uma das grandes metrópoles lá do estado. E eu cheguei aqui por intermédio de um curso chamado ESLIPA. ESLIPA, Escola Livre de Palhaços. É uma escola de 9 meses que ocorre lá no Rio de Janeiro. E aí são formados durante todo o ano 23 palhaças e palhaços. Então eu me formei nessa escola e o Tubinho foi um dos mestres. A cada mês é um mestre. E o Tubinho foi um dos mestres e ele foi lecionar lá num mês lá no Rio de Janeiro. E ele gostou de mim, achou que dentro das habilidades que eu tenho, das competências que eu tenho, serviria para trabalhar com ele também aqui, haveria essa possibilidade. Eu com 9 anos de idade eu sonhava trabalhar no circo, viajar no circo. E aí depois só aos 35 anos de idade que eu tive o convite de participar, morar no circo, trabalhar. E aí depois que eu vim, a minha esposa também que se formou, a Letícia, que
também se formou também na Slipa, é palhaça também, foi convidada a vir também, e aí eu trouxe minha filhota também, uma das minhas filhas mora aqui. E aí a gente está nessa agora aqui, aprendendo várias outras oportunidades. Enquanto eles se batem, dê um rolê e você vai ouvir apenas quem já dizia. Assim, aqui a gente chama Vila do Tubinho, né? Cada um tem a sua casa, né? Cada um tem a sua privacidade. O momento em que todos se encontram é na hora do trabalho e na hora das refeições, que a gente tem um refeitório, então todos vão se servir lá, né? Fora disso, dentro da sua casa é super tranquilo, entende? Mas é claro, né? Como a gente vive num trailer, né? Se você falar um pouquinho mais alto, outro já tá falando mais alto, né? Ou então você dorme e acorda olhando pra cara de todo mundo também. As relações aqui, elas são sempre elevadas à quarta potência, assim, porque, por exemplo, a gente começou a namorar, a gente se via da hora que acordava até lá de noite, não é uma coisa que você namorava e ia pra sua casa. Então, 3 dias depois a gente estava morando junto, então é tudo muito rápido, muito intenso, né? A gente considera que todo mundo muda a família, por quê? Porque você convive o ano inteiro aqui, você fica 30 dias fora com a tua mãe, com teu irmão, passa 10, entendeu? Passeando, vendo todos os parentes ali, depois volta o círculo, fica o ano todo de novo. Então, às vezes a gente considera a família mais aqui que fora. A gente tem a família da gente lá, mas aqui também é uma família. Por quê? Porque a gente fica junto. Sinceramente, parece que eu vivi a minha vida inteira assim. Porque eu nasci em Curitiba. E o meu pai e a minha mãe tinham trabalhos, tipo, a minha mãe trabalhava no Teatro Guaíra, ela começou como lavadeira, depois passou para camareira, ficou trabalhando no Teatro Guaíra. E o meu pai, ele vendia doce na rua, né? Mas sempre tinha uma ligação com o teatro. E a gente mudava muito de casa, mesmo sendo dentro de Curitiba, a gente mudava de casa. Então essa coisa de mudar já está na nossa vida sempre. E eu nunca achei ruim isso. E a partir do momento que eu comecei a morar dentro de uma casa de roda, né, se tornou normal para mim. Para mim, eu sempre vivi assim. Trocando de escola em escola, é bem legal, porque daí você faz mais amigos a cada escola que você vai. A gente vai mudando de cidade em cidade, daí a gente vai conhecendo mais coisas, mais amigos. Dá um certo orgulho, né? Você pensar que você está fazendo as pessoas rirem, você está trazendo felicidade para o público. Na verdade, o Zeca acionou tudo isso na gente, né? Ele que mostrou pra gente que era possível. Ele encaminhou a gente, né? Sendo o mais novo da família ainda, né? E agregar outras famílias também, dessa forma que a gente vive aqui, cada um na sua casinha, tendo aqui o mesmo trabalho, para mim é o elo de todos, né? Muitas pessoas já passaram pelo circo, já foram embora, já voltaram de novo, né? Porque aqui se torna a casa de todo mundo. Eu falo que eu sou. Eu falo, eu sou. A maioria das vezes eles falam, conta uma piada então, a maioria das vezes. Normalmente a gente fala, eu sou filho do Tubinho e tal, e eles falam, não, mas se você é filho do Tubinho, você vai contar uma piada aí pra gente, né? Verdade. Conta aí. Ele conta bastante piadas pra gente, ele ensina piadas pra gente e às vezes a gente ensina piadas pra ele. É bem legal. É uma coisa. É bom conviver com, digamos, um palhaço em casa, né? E é bem engraçado, como eles disseram, a gente conta umas piadas entre a gente. Te amo, pai. Te amo, pai. A senhora é a pessoa mais perfeita do Brasil. Mesma coisa. Mundo. Brasil não. Te amo bastante, pai. Espero estar sempre junto do senhor.
Ah, é um companheiro, né? Para todas as horas, com certeza. Eu admiro muito, assim, o lado empreendedor dele. Tudo que você, imagine, tudo que você vê no palco, tire tudo aquilo e inverta 100% ao que ele é em casa. E não tem nada do palco em casa. Eu amo pessoas educadas. E isso me encantou muito nele. Uma pessoa leve, educada, alegre. E não é orgulhoso, não olha para baixo, para o umbigo, entendeu? Foi isso que me encantou nele. Eu venderia ele como, sei lá, se eu pudesse botar num vidrinho, vender alegria engarrafada. Eu não sei explicar o que é que eu sinto. É um negócio muito estranho e diferente. Um dia eu ainda quero ter meu circo. Um dia eu ainda quero. Acho que eu sempre sonhei isso desde criança, de eu ter o meu circo, e um dia eu vou realizar, certeza. Ele foi praticamente meu professor. Tudo aqui no circo eu aprendi. Aprendi com ele, com a minha mãe, minha tia. E, é claro, assistindo todos. Assistindo, vendo, para aprender a fazer. Que foi uma coisa que minha mãe sempre me falou. Ela falou assim, você quer fazer isso? Eu falei, eu quero. Então ela falou assim, então você vai aprender a fazer do jeito certo. E eu amo isso aqui. Eu amo muito isso aqui. E ele foi isso, foi meu professor, é um pai para mim. Eu acho que eu sou um cara que, de certa maneira, acreditei no meu sonho e que naquele momento tinha tudo para dar errado, mas eu não conseguia acreditar que fosse dar errado. Teve já várias vezes pessoas que nos falaram que pararam de tomar remédio para depressão vindo ver as peças, muitas pessoas que perderam entes queridos e que no meio dessa perca resolveram começar a vir aqui e ajudou muito. Então isso pra gente não tem preço. Acho que é simplesmente uma troca, né? Eles estão dedicando a vida deles aqui e o que eu posso fazer é simplesmente agradecer o tempo inteiro e fazer com que eles que também abandonaram essa vida que todo mundo tem, abandonaram para seguir com a gente. Então o que eu tento fazer é que eles tenham o mínimo de conforto e o mínimo de segurança, até financeira, para que eles possam viver sem ter aperto nenhum. Eu também tenho muito a agradecer a eles, sabe? Eu acho que a gente, não posso falar de todos aqui, mas me usando como espelho, eu só sei fazer isso da vida. De verdade, eu só sei fazer graça. Então precisa dar certo, precisa funcionar. Porque se eu precisar um dia baixar minha lona e fechar meu circo, realmente eu não sei o que eu vou fazer. Opa! É agora, hein, Raul? Vocês estão prontos? Estão mesmo? Vamos aí então, bora! Hora do é hora do show. Oro pro maior, falo com o primo, peço proteção e vou. Olho pros meus, digo vamos time. Levantar a taxa tipo Jules Rimet. Agora chegou a hora de nós trabalhar, fazer o povo dar risada, né? Olha que tonto! Então vem comigo e vamos viver um dia de cada vez, mesmo que soe clichê. Cada mão pra cima pega um verso no ar. Pro alto e avante o inverso não dá. Eu faço desse o dia D e dessa hora H. Como meu pai me ensinou, peço licença pra chegar no show. Vai! Hora do. De certa maneira acreditei no meu sonho e que naquele momento tinha tudo para dar errado, mas eu não conseguia acreditar que fosse dar errado.